Confesso que a mudança de discurso do presidente Marcelo Teixeira e do diretor de futebol Alexandre Matos me fez coçar a cabeça. Tem me feito coçar a cabeça há um tempo porque o discurso vem gradualmente mudando, mas tanto antes do jogo contra o Bragantino, na entrevista do Alexandre Matos para o Ricardinho Martins na TNT, como depois, nessa pequena coletiva que o Marcelo Teixeira deu na saída do estádio, ficou muito claro que o discurso agora é outro. E o que fica a dúvida é, a gestão é outra, eles estão arrependidos com o que fizeram até aqui da gestão e resolveram mudar tudo, ou é só da boca para fora para disfarçar e mascarar a incompetência deles de não terem trazido jogadores para substituir outros que deixaram o plantel nas janelas de transferências. É sobre isso que eu quero falar aqui com vocês hoje, não antes de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada, hypar o vídeo, muito importante. E não antes de eu te recomendar, obviamente, a Insider. Você já conhece bastante a Insider, produtos magníficos, roupas tecnológicas que não pegam cheiro, que não precisam passar, que vestem você a qualquer momento do dia, tanto conjuntos masculinos como femininos ao seu dispor. A novidade é que eu renovei com a Insider para esse ano de 2026. Você está vendo aqui do meu lado, ó, desbloqueei 15% off, apontando a câmera para o seu QR Code no meu cupom Rodolfo Gomes. Tem uma novidade, tá? Se você é novo, nunca comprou produtos da Insider, vai fazer sua primeira compra, utilizando o meu cupom você não tem 15%, você tem 20% de desconto. Se você é recorrente, você tem 10% de desconto. É assim que funciona. O link está aqui embaixo para você comprar e presentear também a sua família, sua namorada, sua mãe, quem quer que seja, com os produtos da Insider, que eu tenho certeza que todos vão amar, porque são as melhores roupas do mercado. Dito isso, vamos lá, ontem, antes da entrevista, antes do jogo, Alexandre Matos deu uma entrevista explicando algumas coisas, como por exemplo, por que o Loyola não deu certo. Falou que estava tudo certo e conseguiu um cara muito próximo do Loyola para ajudar a pagar, não revelou quem é esse cara, uma dessas negociatas que eu particularmente não gosto. Ou o clube tem condição de fazer a contratação, ou o clube não faz. Essa coisa de depender de investidor, ficar devendo gente, esse tipo de coisa é um tipo de gestão que eu não gosto. Você tem dinheiro, você compra, irmão. Ah, eu quero trocar de carro. Tem dinheiro? Troca. Não tem, não troca. Ah, eu vou conseguir um amigo que vai me pagar, vai me adiantar aqui. Não, irmão. Faz o que está diante das suas mãos. O Santos não precisa necessariamente, para conseguir a peça que necessita no elenco, gastar 6 milhões de euros. Isso é falta de criatividade no mercado. Mas enfim, ele explicou isso e aí disse que não deu certo a negociação porque uma das partes não queria de jeito nenhum negociar com o Santos. E deixou claro ali nas entrelinhas que se tratava do presidente do Ashpato, dado o fato de que já teve inadimplência lá atrás, né, na gestão Pérez. O Santos compra o Soteldo na gestão Pérez e não paga. Quem vai pagar o Ashpato é o Rueda na gestão para frente. O Rueda assume o clube, devolve o Soteldo imediatamente. Na verdade ele vende, passa para o Tigre, né? Vende do México e aí com o dinheiro ele paga imediatamente o Ashpato, que é o dinheiro que o Pérez nunca havia pago, etc. E segundo o Alexandre Matos, o presidente do Ashpato, ele não cita, mas ficou claro que ele estava falando do presidente do Ashpato, disse que não negociava mais com o Santos. Ora, né? Assim, a gente viu duas coisas nessa movimentação e a gente não é burro, né? Uma das coisas que a gente viu foi que o Pisa desbloqueou a negociação rapidamente, mas não só porque não era o Santos e era o Pisa, mas porque teve mais dinheiro na jogada. Eles colocaram 1 milhão de euros a mais, tá? E outra coisa, o Ashpato ele tinha direitos econômicos relacionados ao Loyola, mas os direitos federativos, quem define para onde ele vai, para onde ele tem que ir, era do Independiente. Então o Ashpato não tinha que apitar em nada. Esse papo, juro por Deus, me soa como uma desculpa para a torcida, para jogar para o torcedor do porquê que eles não conseguiram contratar. Sinceramente, desculpa. O Ashpato não tem como apitar nada. Eles têm direitos econômicos, mas 100% dos direitos federativos era do Independiente. Quem tem que definir para onde o jogador vai ou não é o Independiente. Eles podem ter dificultado, falado, não, ó... Se é para vender para o Santos, eu quero receber dessa forma aqui entre a negociação. Porque quando você vai comprar,
E aí tem uma confusão. Muita gente falou, o Santos não se acerta com o Achipato. O Santos não tem que se ver, não tinha que se ver com o Achipato. Não funciona assim negociação. Isso é coisa de gente que não entende nada de negociação de mercado. Quando um jogador pertence a um time, ainda que seus direitos econômicos estejam divididos, você negocia, o clube que está querendo comprar negocia 100%, negocia totalmente com o clube que tem 100% dos seus direitos federativos. Eu vou dar um exemplo. Digamos que o Souza tivesse 50% do Mirassol. Não é o caso. Digamos que o Santos tivesse 50% do Souza e os outros 50% fosse do Mirassol. Aí veio o Tottenham querendo comprar o Mirassol, ou querendo comprar o Souza. Aí o Tottenham fala assim, olha, eu ofereço para você, Santos, 20 milhões de euros. Aí o Mirassol fala, não quero porque eu acho pouco, porque eu não negocio com o Tottenham. Desculpa, pai, palavrão. Pau no cu do Mirassol. O Mirassol não apita nada. Se o Santos vender o Souza por 2 milhões de euros ou por 200 milhões de euros, o Mirassol não apita nada. O Mirassol não tem direitos federativos do Souza. Tô dando aqui um exemplo fictício, para ficar claro. Quem tem direito econômico de jogador não apita nada. Quem apita é o clube que está vendendo. Quem não quis vender o Loyola para o Santos foi o Independiente, que era dono de 100% dos direitos federativos. Quando os jornalistas, com as suas fontes ruins, que ficam dando barrigada o tempo todo, falando de família colombiana e o caramba para iludir torcedor, falando que Betano tá pagando 70 milhões aí no dia seguinte que o Santos perde a 7K para lustrar a incompetência da diretoria, quando eles vendem esse discurso para você que quem tá atrapalhando é um Achipato, eles não entendem nada de mercado. O Achipato não manda em nada nessa negociação. E aí chega o diretor de futebol e vem culpar o Achipato, irmão. Quem não quis vender o Loyola para o Santos foi o Independiente. Sabe por quê? Porque ele vendeu por mais dinheiro para a Itália. O que faltou não foi se acertar com o presidente do Achipato. Quem tinha que se acertar com o presidente do Achipato era o presidente do Independiente. E veja, quando chegou uma proposta maior, eles acertaram rapidinho. Não existe isso. De novo. O Santos tem aqui, esse jogador da base tem 20% do Capivariano, a gente vai vender para o Barcelona. Aí o Capivariano, não trabalhamos com o Barcelona. Vai cagar, Capivariano. Você vai receber o que é da sua parte e outra. Não é o Barcelona que vai pagar o Capivariano. O Barcelona compra o jogador, o Santos recebe 100% do dinheiro e o Santos repassa ao Capivariano. Quantas e quantas negociações a gente não viu ao longo da história do clube que recebeu 100% do dinheiro da venda de um jogador e não repassou, seja para o clube formador ou seja para alguém que tinha direitos econômicos e vai para a justiça. Por quê? Porque o que rege a negociação é você pagar o clube que tem 100% dos direitos federativos. Direito federativo é uma coisa, direito econômico é outra. E aí, desculpa, eu não acredito nesse discurso do Alexandre Matos. Para mim é para disfarçar a incompetência. Desculpa. Mas, seguindo, em dado momento ele fala sobre o Michael. E ele comenta. Você vai trazer o Michael? Eu vou fazer de acordo com o que tiver de acordo com o bolso do Santos. Se for do alcance do Santos, nós vamos fazer. Engraçado, né? De uma hora para outra, a diretoria começou a ter responsabilidade financeira. De uma hora para outra. Porque assim, um cara como o Bilal Brahimi, que ganhava 20 mil euros na Europa, passa a ganhar 1.300.000 aqui. O que se explica isso? Cabe no bolso do Santos? Aí o mesmo diretor de futebol, quando é questionado sobre o salário do jogador, não nega o salário, e ainda diz que o jornalista está sendo antiético. Cabe no bolso do Santos pagar 1.300.000, que seja 900.000, 1 milhão, como tiveram outras pessoas que disseram que não era esse valor. Eu, infelizmente, ainda não consegui acesso ao contrato do Bilal. Espero conseguir em breve. Ainda não consegui. Mas que seja 900.000. Cabe no bolso do Santos pagar 900.000 para um jogador que não foi utilizado, que não jogava em lugar nenhum. Cabe no bolso do Santos gastar 4 milhões de dólares num zagueiro que mais uma vez ontem não foi relacionado ao caso do Alexis Duarte? Cabe no bolso do Santos pagar isso? É a pergunta que eu faço. É óbvio que não cabe. Então, por que o discurso ano passado era um e hoje é outro?
era o desespero de não cair, então precisamos fazer loucuras para não cair. E a loucura que eles resolveram fazer foi o Alexis Duarte, o Adonis Frias, para não cair. Era essa loucura que eles tinham para fazer. Sabe, muito me soa estranho essa mudança de discurso, porque assim, gente, sempre fui a favor de uma postura muito mais equilibrada do ponto de vista financeiro. Vocês que estão aqui há mais tempo sabem disso, me conhecem, o meu discurso vai todo nessa linha. E eu acredito que se o discurso da gestão fosse esse desde o início da gestão, ficaria muito mais fácil fazer o torcedor entender. Gente, olha, estamos num momento difícil. Financeiramente, a coisa está difícil. O clube está num momento complicado. A gente fez um sacrifício, trouxe o Neymar, agora a gente trouxe o Gabriel, mas não dá pra gente ter o elenco que a gente sonha, porque a gente tem problemas. Se esse fosse o discurso desde o começo da gestão, mas nunca foi. Aí chega o presidente, e eu vou voltar nesse aspecto, tá? Marca aqui. Aí o presidente dá uma entrevista depois do jogo, novamente perguntado de reforço, ele fala que não quer endividar o Santos, que é muito responsável com as contas, que vai contratar só de acordo com o que esteja no bolso do Santos, etc. Aí fica meio estranho, né? Porque em 2024, ele se defendeu dizendo que era ano de Série B, mas as receitas foram muito boas por conta da venda de atletas. Ele endividou o Santos em 100 milhões de reais, a mais do que já tinha de dívidas. Em 2025, não saiu o balanço, ainda vai sair agora em março. Mas até o terceiro trimestre, eram mais 120 milhões de dívidas? Era isso? Ou 90? Não lembro agora, mas perto de 100 milhões de dívidas. Então, em 2024 foram 100 milhões a mais de dívidas, em 2025 pelo menos 100, e a gente vai ver o balanço em março para ver o tamanho do rombo que foi o ano de 2025. Então, não quer endividar, você já endividou. Você já aumentou pelo menos 200 milhões de dívidas com relação ao que o clube tinha nesses primeiros 2 anos de mandato, e agora sem falar que não quer endividar o clube. 200 milhões é praticamente 1/4 da dívida que o Santos tinha. Você aumentou 1/4 da dívida do clube em 2 anos de mandato e vem falar que não quer adquirir dívidas. De novo, gente, assim, o torcedor certamente entenderia esse discurso se essa fosse a postura desde o começo. Se eles dissessem, olha, a gente vai ter que montar um time aqui de Série B para jogar a Série B muito modesto, que a gente suba com trabalho, com planejamento, com foco, com base, com olhar de mercado, mas vai ter que ser um elenco muito enxuto. Não, o Santos pagou a maior folha da história de todas as séries B. Foi com isso que o time subiu e ainda fez a pior pontuação de um campeão na história. O Santos teve a maior folha da história de todas as séries B. Então essa foi, na prática, a política austera do Marcelo Teixeira. Na época não tinha Alexandre Matos. No ano de 2025, o cara começa o ano contratando o Neymar, a gente descobre que por 21 milhões de reais por mês, mais do que o Vinícius Júnior ganhava no Real Madrid, isso no primeiro semestre, depois muda porque sai os direitos de imagem / NR Sports, que tem a ver com os patrocínios. Cai para 4 e pouco, se não foi reajustado o salário de carteira do Neymar. Mas o primeiro semestre foi uma coisa maluca. Quem que quer não endividar o clube e faz um contrato de 21 milhões de reais com alguém? O Paquetá, que tem 28 anos de idade, está voltando para o Brasil, contratação de 45 milhões de euros para o Flamengo, não vai ganhar metade disso, não vai ganhar 1/3 disso. E o Santos resolveu pagar isso por um cara que é ídolo, que é muito importante e tal, mas que assim, não consigo dentro de campo fazer valer naquele semestre em nada desse dinheiro. Em nada desse dinheiro. Então assim, beleza, aí chega no meio do ano, no desespero, contrata um monte de gente. O cara paga 3 milhões de euros em Tiquinho Soares, velho, 1,5 milhão de salário por mês. Isso é responsabilidade? E tantas outras negociações ruins. O próprio Roleiser, que, olha, tá cada vez mais mostrando que vai ser difícil o Santos recuperar esse dinheiro. E aqui, meia culpa, eu achava que era uma baita contratação. Mas o Santos gastou muito dinheiro, foi a maior contratação da história do Santos, foi na era Marcelo Teixeira. Cabe o discurso, estamos no pior momento da história fizemos a maior contratação da história? De novo, aí que acontece, quando ele dá esse discurso de que não vai endividar o clube já vê, o torcedor já vê que é mentira.
Quando o Alexandre Matos fala, se couber no bolso do Santos, o torcedor fala, peraí, mano, vocês só arregaçaram, só arrebentaram os cofres até agora. A gente tá precisando desesperadamente de jogador. E vocês vêm falar de contas? Vocês vêm falar de austeridade, sendo que vocês nunca foram austeros, vocês nunca foram responsáveis. Por que só agora? O que tá acontecendo? E esse é o X da questão. Mudou de fato a gestão? A água bateu na bunda do Marcelo Teixeira a partir da votação equilibrada do Conselho no fim do ano passado com relação à aprovação do orçamento para 2026, quando ali 3% se absteve e 1% só a mais aprovou o orçamento para 2026, que de novo prevê mais um déficit de mais 100 milhões. Então foram 100 milhões em déficit em 24, 100 milhões de déficit em 25, ou mais, precisamos ver o balanço, né? Não saiu, repito, e em 26 já tem um orçamento para mais. Então a gente está falando de 3 anos, se esse orçamento for cumprido, o Marcelo Teixeira aumentar em 50% a dívida do clube. O clube tinha 600 milhões de dívidas, pode chegar a 1 bi. Tem gente que jura que é mais. Em 3 anos de gestão. E esse cara com essa moral, e os números são públicos. E outra, com todo respeito aos repórteres, o Marcelo Teixeira vem falar que não quer endividar um clube e não tem um repórter para falar assim, Marcelo, você não quer endividar o clube, mas você já endividou, né? Passa a resposta. Marcelo, e o déficit de 100 milhões em 24 e de cento e poucos milhões em 25? Você não já endividou o clube? Não tem ninguém para rebater, ele parece o Deus, parece que ninguém consegue fazer uma pergunta difícil para ele, pô. Ele é empregado, o empregado dele é o Ricardinho Martins, que trabalha na TV dele. Empregado dele é o Felipe do De Olho no Peixe, empregado dele é o Halley, não sei das quantas lá. Esses aí eu entendo que não tem força para fazer as perguntas. Agora, pô, os outros não são empregado dele. Por que não faz a pergunta? Peraí, sem falar de discurso de austeridade, você só endividou o Santos até agora ou os números estão mentindo, Marcelo? O cara não se vê em situação difícil nenhuma. Não se vê. Porra. Se eu tenho um repórter na minha jornada, e se Deus quiser isso vai acontecer, a primeira pergunta que eu vou falar no ouvido do cara, pergunta isso pro cara, pô. Então assim, eu não consigo entender. De novo, se o discurso fosse esse desde o começo, estamos aqui, e aí você visse, chegasse no final do ano de 2024, você falava, caramba, o cara enxugou mesmo as contas, o Santos não lucrou, não tem que lucrar mesmo, mas subiu para a Série A e não aumentou as dívidas. 25, o cara fez um plano magnífico com o Neymar, pagou o Neymar com contas que entraram no clube a partir do aumento de receita, ficou tudo no 0-0, caramba, que gestão, cara. O Santos está preparado para virar uma SAF. Infelizmente vai ser muito difícil a gente acessar novas receitas sem SAF, mas olha, o Marcelo Teixeira está preparando o clube bem para transformar numa SAF, está segurando as contas. Então aí você vê o presidente, o diretor de futebol falando antes e depois de um jogo pavoroso, que não tem dinheiro, que não tem condições, que o Santos é equilibrado, que o Santos tem que ter responsabilidade financeira, etc. Você fala, caramba, cara, puta, é foda. Gente, vamos apoiar esse time, porque não tem para onde sair, não tem de onde tirar. Mas não condiz com a postura de gestão deles até aqui. O cara fala como se ele tivesse chegado na presidência ontem. Ele já endividou o clube pra caralho nesses 2 anos. 2 anos e pouco. Então, gente, assim, me causa uma surpresa muito grande. O que pode acontecer? Você fala, não, Rodolfo, tá, beleza, a água botou na bunda e eles resolveram, eles perceberam que não dava mais pra ir por esse caminho e eles resolveram pisar no freio agora, então deixa claro. Fala, olha, tivemos que gastar um pouco mais nesses 2 anos, o clube estava na Série B, depois a gente teve que contratar muitos jogadores, é um processo difícil, a gente teve que endividar um pouco o clube a mais, mas não dá para endividar mais do que a gente fez, porque senão no longo prazo vai ser muito complicado. Então nesse momento agora a gente tem que se virar com o que a gente aposta muito na base, pedimos a paciência do torcedor. Agora ficar nesse discurso de como se o cara... Não podemos endividar o clube, sendo que ele já endividou pra caralho. Aí, mano, é chamar todo mundo de otário. O Alexandre Matos falando que cabe no bolso do Santos, sendo que você tem um lateral tipo o Mike que jogou ontem ganhando 1 milhão por mês. Que ele trabalhou junto, parece que ele foi padrinho de casamento do cara.
Alguma coisa assim, eu lembro que eles têm alguma relação que inclusive foi dita na apresentação do Mike, eu não lembro se é exatamente essa, mas foi pública, não sou eu falando. Aí você desconfia, né? Você fala, pô, pra uns sim, pra outros não? Por quê? Esse é amigo, esse não é? O que tá acontecendo? Estranho, né? Estranho, né? Então assim, vamos ver o que o Santos vai fazer, o Santos segue correndo atrás de reforço e, gente, o Santos estreia no Campeonato Brasileiro quarta-feira. Eu vou gravar um vídeo, pretendo gravar um vídeo sobre isso ao longo da semana. Se não reforçar, a briga é de novo. Lá embaixo, mas lá embaixo. Não briga nem no meio da tabela. Claro, tem o fator Neymar, é isso. O Neymar resolver jogar muito mais jogos do que jogou na temporada passada. Pode ser, até porque o aproveitamento com ele do Campeonato Brasileiro na temporada passada era um aproveitamento do Santos de pré-Libertadores. Mas quem garante que ele vai conseguir aguentar fisicamente o que ele não aguentou ano passado, um ano mais velho? Mesmo se cuidando melhor, como muitos dizem. Eu não tenho essa garantia. Então, assim, como o fator Neymar é uma incógnita, porque a gente não sabe o quanto a gente pode contar com ele, esse time que tá aí briga pra não cair. Se não contratar, e não vai ser o Michael que vai resolver. O Santos não tem meio campista, não tem um jogador de intensidade, um cara técnico, um cara que domine o meio de campo, aquele cara que você fala, puta, que meio campista, hein? Que camisa 8 que o Santos comprou, o Santos não tem. Sofre na lateral, nas laterais, na zaga, é um elenco muito fraco e muito desequilibrado e falta criatividade. Jogadores que custaram caro e que se tem muita expectativa não estão rendendo. Não estão rendendo. Então, olha, muito preocupante a situação do Santos. E aí a culpa vai recair sobre quem? Sobre os ombros do argentino, do treinador, que nos últimos 10 jogos perdeu um só, fazendo milagre com esse elenco. Ah, mas não ganha os últimos 4. Nos últimos 10, perdeu um só. Que foi pro Palmeiras agora. Que foi o Santos foi melhor no jogo. Que o Santos foi melhor no jogo. Então o técnico consegue tirar leite de pedra com esse time horroroso montado por Marcelo Teixeira e Alexandre Matos. E Pedro Martins lá atrás. E Alexandre Galo lá atrás. Todos eles participaram da montagem desse elenco fétido que o Santos tem. A gente não pode se esquecer disso. Se endividaram o clube. Hoje, cadê a pergunta pro Alexandre Matos? Cabe no bolso do Santos ter a sexta maior folha do Brasil? Vocês não estão falando que o Santos é todo fodido? Então por que o Santos paga a sexta, sétima maior folha do Brasil, então? Porque paga 1 milhão pra Mike, porque paga 1,5 milhão pra Tiquinho. Cadê a rescisão do Tiquinho? Não falaram que ia rescindir? Paga 1,3 milhão pra Bilal, paga 500 pau pra Rincon, paga uma grande grana pro Baço. Jogadores que... E aí eu te pergunto, cabe no bolso do Santos esses caras? Quem que trouxe? Foi o Rueda? Foi o Rueda que trouxe? Vai jogar a culpa também no presidente antigo? Difícil. Comenta aqui embaixo o que vocês pensam. A gente vai se falando. Não esqueça do like. Um grande abraço e até a próxima.